TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um Toró de Palpite aqui na TV Resende Web, né? Todo domingo à noite a gente tem esse encontro marcado aqui e trazendo assuntos e pessoas de Nova Resende, da nossa região, que tem contribuição a dar para a sociedade. Sempre alguém que faz alguma diferença no universo, que tem ação coletiva, né? É sempre nesse propósito que a TV Resende Web oferece essas entrevistas para vocês acompanharem, fazer análise, entender, conhecer principalmente. E cada domingo nós estamos aqui com uma pessoa nova, um convidado novo, fazendo isso aqui em Nova Resende, na nossa Vila dos Cafezais. Cafezais, estamos cercados desse mar verde de cafés aqui. E essas pessoas todas que vivem aqui têm relação com isso. Mas a nossa conversa hoje é um assunto muito importante porque mexe com o comportamental da gente, né? É um assunto que passa pela questão da saúde mental, da emoção, da valorização da vida, da essência da vida. Nossa convidada de hoje é a Laís Vilela, que está... Seja bem-vinda, Laís. Muito obrigado pela essa visita. Obrigada tá bem? a você. Obrigado. A Laís é uma pessoa que descobriu a logoterapia, né? Que é uma vertente nova, não sei se tão nova, mas para mim pelo menos é nova, que é um jeito de ajudar a gente a melhorar a vida, viver de formas mais interessantes. Eu tenho conversado bastante com ela, já sempre nas nossas reportagens aqui, e eu achei importante que ela viesse hoje falar com a gente. Laís, seja muito bem-vinda. Então, eu me chamo Laís Vilela, eu sou casada com o Ronder, eu tenho 2 filhos, uma moça de 14 e um de 11 anos. Como é que eles chamam? Roger Gabriel. E ela? Gisela Mara. É. E eu venho da zona rural, então desde pequena fui criada no meio dos cafezais. Na roça? Na roça, na fazenda. Então sempre eu tive esse cuidado com a terra. Mas a vida foi passando e à medida que eu fui distraindo com as coisas exteriores, eu perdi o sentido da vida. Eu não vi alegria em viver. Então eu me confundia muito com as coisas externas, até que eu caí no vazio existencial de uma solidão imensa, um vazio existencial, aonde que eu conheci a logoterapia. Logoterapia é uma ciência, é uma ciência de comportamento, é um estudo, uma corrente. Então, a logoterapia, a análise existencial, ela é fundada pelo Viktor Frankl. Sei. Ele é um dos sobreviventes do campo de concentração. Sei. Então, na época, ele conviveu com Freud, com Adrian. Então, mas só que ele via algo que estava faltando. Ele era um intelectual completo. Um intelectual completo. Ele era um médico neurologista, então ele olhava para o ser humano na sua particularidade, sem individualidade. Então, ele fala que a vida tem sentido em qualquer circunstância. Ele ainda fala uma frase assim: diga sim à vida, apesar de qualquer aspecto negativo. Então ele traz uma visão otimista da logoterapia, uma visão para o futuro. Diga sim é muito importante, né? Afirmativo, né? Diga sim à vida, apesar de qualquer circunstância. E é muito afirmativo, porque o ser humano hoje está com dificuldade de se amar e de se aceitar. Não entende as suas neuroses e fica preso na sua mente, né? Não tem saúde emocional de equilibrar as suas emoções. Antes da gente entrar nisso aí, fala um pouquinho. Você estudou aonde? Você estudou aonde? Na escola rural, lá na Petúnia, na Ventania, onde você estudou? Como é que é a tua formação? Então, eu estudei no Monte Sião. E depois eu estudei é lá nas perto de Três Monte Sião. Barras, município do Carmo. Sei. Então eu concluí meu 2º grau no Carmo do Rio Claro. Sei. Mas fiquei 18 anos sem estudar. Sei. Casei, tive meus filhos e fui cuidar da minha casa e do meu marido. Sei. Despertou a logoterapia faz um ano.
Sim. que eu tô concluindo a logoterapia. E é online, no Instituto Frindons. Você está fazendo num instituto No credenciado, Instituto com todo Isso. o processo. Mas o ensino é de Viena, Sei, onde Viktor Frankl morreu sei. e Então é uma vertente lá. austríaca. Austríaca, isso Muito mesmo. bom. E qual foi, hoje é muito na moda essa palavra, qual foi o gatilho, qual foi a questão que te levou a falar, eu preciso entender esse fato X que aconteceu? Como eu disse, eu tinha um vazio muito existencial e eu não sabia silenciar a minha mente. A minha mente, ela sempre estava o poder de dizer o que eu tinha que fazer. E quando eu fui entendendo as neuroses, eu entendi que havia dentro de uma mulher muito agitada, uma criança gritando, pedindo ajuda. Então, a dificuldade de entender que a mente precisava silenciar. Então, aí eu trouxe a logoterapia para entender o ser humano na sua individualidade. Então, a logoterapia veio para a minha saúde emocional e espiritual. Mas a partir daí me trouxe o desejo de transbordar, de ajudar o outro a se encontrar. Pois a gente identifica tanto com o mundo da forma e esquece que há um mundo a ser descoberto, que é o mundo interior, aonde que dá sentido, alegria, paz. Eu posso dizer que a gente precisa compensar o mundo material com o mundo imaterial, quer dizer, com o emocional. Esse é um processo, você aprende a lidar mais com isso, que é muito importante. A nossa saúde mental é fundamental. A gente não cuida dela, a gente não trata das emoções. É isto? Isso. Então, a gente identifica muito com o mundo da forma. Eu tinha uma visão muito errada sobre os ensinamentos de Jesus. Sei. Quando Jesus ele diz para que a gente vivesse como os lírios do campo, e estudos em Harvard dizem que a pessoa que contempla o belo tem a saúde mental e emocional muito mais equilibrada, porque através da natureza você conecta com o seu ser e conecta com o momento mais precioso, que é o momento que nós estamos aqui, o momento agora. E eu não vivia a intensidade de cada segundo. A gente pode compreender isso como uma guerra, viver uma guerra entre o racional e o emocional, e o racional prevalecia, mais ou menos isso? A racionalidade prevalecia? Eu acredito assim que cada ser humano ele é único e insubstituível. Sei. E cada ser humano tem uma história e carrega muitas dores, traumas, a forma que a gente foi criada dentro de casa e o contexto escolar que a gente foi inserido. Isso dita quem nós somos. E isso é muito vago. Então vem o racional. Mas à medida que você decide largar de ser vítima, como eu era vítima, e ser protagonista da sua história, você entra num mergulho interior. E você começa a dar o mais preciso valor, que é a sua própria vida. A vida em plenitude. Então aí desperta o lado espiritual. Você para de ser o objeto direto e passa a ser o substantivo da tua vida. Isso. Mais ou menos isso. Isso, você começa a olhar para a vida não como a vida te deve, e sim o que você pode fazer, oferecer para o outro através da sua vida. Porque aí você já entende, as suas emoções, ela é como um bebê, né? Na palavra de Deus fala 915 vezes a palavra coração. Então, o coração é onde que é a sede das emoções. E a emoção ela é como um bebê, ela nunca amadurece. Mas à medida que a gente vai entendendo, a gente não age na emoção. Bonita essa imagem, a emoção é como um bebê, a gente nunca amadurece, né? A emoção é bonita essa imagem, né? É como um bebê. Mas aí quando a gente está curada na nossa essência, a gente conecta com o nosso Criador, onde que reside todo esse grão de mostarda, como Jesus fala, a fé. Sei. Isso eu não tinha mais fé, não tinha mais alegria, não tinha cores. À medida que eu fui permitindo ativar esse mundo interior que todo ser humano tem. Isso você fez sozinha
Você fez análise, procurou analista, fez alguma coisa, ou você descobriu sozinho esse caminho? Como foi esse processo para você? Para mim foi o sofrimento. Eu estava no ápice da dor, do sofrimento, muitas intrigas familiares, intrigas no meu casamento, fofoca, que quase terminou. Mas o amor estava ali dentro de mim, mas estava apagado por tantas dores. E eu decidi me retirar. Então eu fui para um retiro, e muito difícil, num mundo tão cheio de atividades, a gente tirar um tempo para a gente. E eu fiz isso, fiz um retiro de uma semana, sozinha, isolada da minha família. E eu digo que o maior desafio do ser humano é silenciar e ouvir a voz do seu coração. Então foi 4 dias de muita dor, muito sofrimento. Eu senti uma serpente tagarela. Tinha uma serpente tagarela o tempo todo falando que era para mim sair daquele lugar. Mas eu falei, não, se eu vim aqui, eu vou ficar até o fim. Então, as coisas que trazem alegria e paz, a gente precisa procurar como um tesouro dentro do coração. E no 4º dia, Deus revelou. Eu senti forte que eu precisava cuidar de um jardim. Eu cuidando das flores, eu ia voltar a encontrar a vida em mim. E foi um percurso de muito desconstrução, porque eu vi que eu tinha uma criança muito ferida. Então a raiva que eu estava explodindo de fora, ali de casa, nos meus, era porque eu não tinha tempo de olhar para mim, não tinha tempo de me escolher. E à medida que eu fui me abraçando, por isso que eu falo, o abraço cura, o olhar conecta com a alma. Isso foi me trazendo um olhar diferente para mim, porque o nosso primeiro propósito é encontrar a luz dentro de nós, e o segundo propósito é iluminar. A luz, ela, por fato dela existir, ela já ilumina, mas a gente precisa saber quem a gente é. Esse conceito, primeiro você tem que ter uma luz própria, depois você ser capaz de iluminar o outro, ajudar o outro a ter a mesma clareza que você teve. Isso. Esse é o conceito. Isso é fundamental. E não olhar para o outro esperando que ele supra a tua carência emocional. Porque talvez não, é certeza, você precisa se olhar e pedir a orientação divina para te fortalecer. A expressão quer dizer, enquanto você não está bem, enquanto você não está com as suas questões resolvidas, você é incapaz de ajudar o outro. Se você não resolve nem os seus problemas, como é que você pode ajudar o outro? Pode ser até que você transfira problema para o outro na hora de, né? E é isso, então essa questão, nesse teu método, você resolve, está resolvido desse aspecto, ou é um aprendizado constante? Não, sempre a gente está evoluindo, isso eu percebi. Quando eu estava na escuridão, eu estava abafada, eu não queria evolução. À medida que eu fui me encontrando, eu vi que eu precisava sempre estar procurando evolução. E a natureza, ela revela a criação, ela sempre está crescendo. A natureza é ela nunca questionável. para de crescer, e nós também estamos seres em construção, jamais... Eu li uma frase outro dia, acho que de um chinês, falando assim, as árvores não reclamam de perder as folhas, elas criam outras. É verdade. Bonito, né? E no silêncio do retiro, olhando para a árvore, eu vi que a árvore é silenciosa. E por que eu falava tanto? Por que eu estava complicando tanto a minha vida? Então, a gente precisa entender que o adulto e a criança entrelaçam. Todo ser humano precisa ter coragem de fazer uma viagem interior e resolver os seus conflitos emocionais. Porque quando a gente resolve nossos conflitos emocionais, tudo se clareia, tudo é mais fácil. E seja para empresários, para dona de casa, qualquer profissão, é mais fácil da gente transbordar a vida. Vai ficar, com certeza, a gente precisa resolver uma pergunta. Vai ficar com certeza a gente quer saber aonde a Laís foi, aonde é esse retiro, quer dizer, isso, como é isso? É você que resolve particularmente ou tem um processo, tem um lugar especial para isso? Como é que é essa história de resolver fazer o recolhimento é teu, natural, ou tem alguém que vai estar, que tem um grupo de trabalho que faz, como é isso? Explica isso pra gente. Então, o retiro é ágape terapia. Foi em Mococa, não, tem um grupo que está envolvido. E eu
pude participar. Sei. Então, ali naquele grupo... Como é que chama? Ágape Terapia. Ágape Terapia, sei. isso. Já ouvi falar. Então, é da Reinalda e Sei. do Reinaldo. Então, Sei. foi lá em Mococa. Então, tem vários lugares que eles fazem esse retiro. Sei. Então, tem exposição ao Santíssimo, tem passagem bíblica, tem um acompanhamento com o psicólogo e maior parte do tempo é silêncio, é você com Deus. E ali eu vi que eu tinha uma visão muito errada de Deus. Eu olhava Deus como algo exterior e lá eu pude ver que Deus já estava dentro de mim. Eu tinha a interpretação errada de quem era Deus. E eu olhava Deus como castigador, não Deus como misericordioso. E ali as máscaras mesmo foi caindo, que eu vi, realmente, eu poderia escrever uma nova história, usar os capítulos de dor para escrever os melhores capítulos da minha vida. E desta forma você escreveu um livro. Foi. Aí a partir do retiro surgiu... O primeiro livro é esse aqui? Foi... Restaurar da Vida, a Essência de um Jardim, é isso? Mostra para as pessoas, pode falar aí, ó. Então, aconselho todos vocês a fazer a escrita, escrever. Porque quando eu começo a colocar a história minha no papel, as curas começam a acontecer. É como uma magia. Aquela dor, ela vai sendo dissipada e vai se tornando amor. Então, cada letra, em cada dor que eu ia escrevendo, ali eu me tornava mais forte. E o sofrimento que antes me doía, parece que dissipava como uma nuvem, algo que parece que o sol me aquecia e aquilo lá não me prendia Escrever, mais. A gente transfere para a escrita, né? Muita coisa, né? As emoções, o sentimento. Eu ouvi muito que engole o choro. E aí eu tinha muita dificuldade. Para homem é muito isso. Não chora, menino, engole o choro. E isso é um trauma. Você precisa compreender que às vezes hoje você tem dificuldade de falar, de pronunciar o seu sentimento, tua tristeza, tua raiva, que não posso. Mas a gente tem que saber procurar os profissionais, as pessoas certas que vai nos aconselhar, ajudar a entender os nossos conflitos emocionais. Hoje em dia, eu ajudo grupos de mulheres a sair dessa prisão que um dia eu estive. Então, explica aí para as pessoas, quem que quiser falar com você, como é que fala? Posso apontar um livro aqui? Oi? Depois você vai falar do outro livro que você escreveu. Estou sabendo que você tem outro livro escrito. Pode botar aqui? Pode colocar. Eu tinha perguntado para você, você conversa com mulheres, participa de grupos, já sei que você já fez várias reuniões com pessoas para falar. Como é que a pessoa chega a você? Então eu tenho um Instagram, Laís Vilela. Eu criei um método que chama Método Ali. Ali eu estou na plataforma da Hotmart, então aí temos aula uma vez na semana comigo, ao vivo, e uns exercícios semanal para ajudar o ser humano nesse autoconhecimento e encontra seu propósito. E a base que é dos ensinamentos meu é sobre o caráter, a identidade de Jesus Cristo, na sua individualidade. O ser humano sempre na sua individualidade, não colocando rótulos que a sociedade coloca. Sim, não tem julgamento. Ensinando o ser humano a pensar. Eu vejo que o ensino, ele falhou muito por não ensinar o ser humano a arte de pensar, a arte de duvidar. Porque quantas vezes eu ouvi, você é boba, e eu acreditava que eu era boba. E até desfazer essa crença de mim foi um passo bem difícil. Virar esse disco. Virar. Então a gente precisa duvidar. Eu não sou o que o outro fala, eu sou o que Deus pensa de mim, o que eu posso evoluir, eu posso me transformar. E o que você apresenta para as pessoas como um elemento transformador do bem, né? O elemento transformador do bem, das virtudes, né? Quando todos falam tanto do pecado, eu falo em desenvolver virtudes. Tá. Agora, uma coisa é o seguinte, você disse que ficou um tempo na escuridão. O que foi o gatilho que te levou para esse tempo de escuridão? Qual o fato da tua vida que marcou essa história? O fato que mais marcou... que fez você entrar num processo desse. Tem alguma coisa a ver com seu pai? Aí no processo do autoconhecimento, aí existiu uma das piores dores, foi a dor do abandono. Então eu tinha muita dificuldade de ir para o mundo, de me posicionar, de mostrar quem eu era.
porque eu tive muita carência, muita falta de pai. Meu pai sempre foi muito bom, nunca que deixou faltar bens materiais, até que a condição de vida dele muito bem remunerada, era um fazendeiro muito, muito conceituado lá no Monte Sião, mas porém ele não soube lidar com seus conflitos. Isso é comum, né? Os nossos pais mais velhos, os mais velhos, não tinham afeto, né? Não tinha exercício de conversar, de abraçar, de beijar. O meu avô tinha eu tenho uma paixão pelo meu avô, pai do meu pai, avô Totonho, que tem uma foto dele ali. Ele era afetivo, era completamente diferente. Sim, meu pai transmitia essa linguagem do amor, mas porém ele tinha dificuldade de se aceitar e de se amar. Sei. Ele sempre muito generoso. Sei. As pessoas até hoje comentam, nossa, seu pai realmente, ele queria que as pessoas prosperassem, enriquecessem, mas ele negligenciou com suas emoções, autoestima. com seu sentimento, com a sua autoestima. Ele, por um tempo da vida dele, ele não aceitava que a minha irmã tinha falecido, porque ele tinha capotado o carro. Então eu acho, na minha maneira de pensar, ele se sentia culpado, que foi um dos fatores que levou a ele perder a alegria de vida. Sim. Eu acredito que foi um dos fatores, mas a sua infância foi muito difícil. Ele não tinha resolvido seus conflitos. E, infelizmente, ele identificou muito com o mundo da forma. E eu falo que o rico não é quem possui a escritura, é quem a contempla com prazer. Porque contemplar um simples canto do pássaros. A questão não é ter, é ser. A questão, o primeiro chamado, como eu disse, o primeiro propósito é encontrar a luz. Porque se eu sou, eu posso fazer, eu posso ter. Porque se eu ter e fazer, e o ser? O ser, se for negligenciado, se eu não entender que a minha saúde, a minha paz vale ouro, que o resto é lixo, eu jamais vou conseguir, porque o mundo não vai me proporcionar, o mundo sempre vai tirar isso da gente. Precisa a gente decidir. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. O que consiste a essência da logoterapia? O que é? A pessoa vai ter exercícios? O que é a logoterapia na prática? No exercício de uma pessoa no dia a dia. Como é que ela vai começar a reformular a vida dela a partir da logoterapia? Fiz muita pergunta, se você quiser que eu separe, vai uma por uma, pode ficar à vontade. Sim. Então, a logoterapia, o Viktor Frankl, ele nos chama o ser para o mundo. O ser humano se realiza colocando sentido no outro. Então, o ser na sociedade. O ser humano, ele fechado, ele vai se prender nas suas neuroses e ele vai se fechando. Então, a logoterapia, ela traz o ser humano realizando sentido na comunidade. Então, quer dizer, apesar de ser uma coisa que trata do individual, o efeito é coletivo. O efeito é coletivo, sempre no coletivo. Ele traz assim, até na época quando ele ainda não tinha ido no campo de concentração, ele sempre, desde criança, ele se questionava qual é o sentido da vida. Aos 9 anos, ele acorda e chega perto do pai dele e começa, pai, qual é o sentido da minha vida? Então sempre despertou. Então aí, e ele viu o sentido, então se tornando um médico, neurologista. Então ele começou salvando vidas. A salvar vidas. Ajudar até salvar vidas, vamos dizer assim, do ponto de vista prático,
do ponto de vista material, operando e tal, e aí ele sentiu que tinha necessidade de coisa a mais, tinha mais coisa além disso. Sim, e ele viu que o ser humano já estava muito apegado, cada vez mais apegado aos bens materiais e cada vez mais sofrendo psicologicamente. Na época dele lá em Viena já estava tendo muito suicídio, então ele conseguiu resgatar os jovens para que não suicidasse, saísse do remédio. Aí ele fala assim, ele ajudava os jovens a criar movimentos para desenvolver projetos de estudo, projetos assim sociais. Um que ele criou assim foi sobre ajudar a matar as matas, assim, a não desmatar. Então ele sempre trazia o ser humano para fazer algo Estamos importante. falando de 1930, 1940. Isso. Imagina, ele já estava pensando em ecologia, protegendo mata. Protegendo a natureza. Pensava na frente demais, né? Na frente. E ele já tinha essa visão que o ser humano já estava muito apegado aos bens, ao dinheiro. Aí ele dizia assim, o dinheiro eu preciso colocar no bolso e eu preciso contribuir com a humanidade, porque se eu não contribuir, não tem sentido. Então a classe social não define o sentido da vida, porque a gente vê quantas pessoas que estão se enriquecendo estão vazias por dentro. São infelizes. Eu presenciei isso dentro da minha casa. Né? Eu convivi com gente desse jeito, famosa, importante e infeliz. E eu também, muito tempo, estava indo por esse caminho, identificando com o mundo da forma. Eu falo muito uma coisa, não sei se a gente pode discutir isso aqui, que o mundo melhorou muito. O mundo em si melhorou, mas as pessoas pioraram. Isso é verdadeiro? Sim, eu acho que porque você já tem a visão de contribuir com a humanidade, porque o que você faz com que o mundo seja melhor, porque você já vê o mundo diferente. Eu acredito sim, mas as pessoas que estão fechadas em si, no seu ego, realmente estão entretendo muito com pouca... Precisa de muitos estímulos para sentir pouca coisa. O celular tirou essa liberdade do ser humano de pensar, de agir, de interagir, de se abraçar, de se olhar. Eu acho que essa questão da comunicação, da mobilidade do celular é muito grave. E hoje a vida está muito pior do que apenas e tão somente artificial. Ela está digital, né? As pessoas não estão vivendo mais nada, né? A pessoa vai num lugar, tem um lago bonito, ela não vê o lago, ela está vendo pela tela do celular, ela não olha da água, ela não toca na água, ela está vendo o celular e está feliz, quer carregar aquilo para ela, né? Isso. E hoje as fotos, a gente fica bela do jeito que quiser. Lógico, o mundo, a rede social entendeu? O Facebook é o paraíso da felicidade, da falsa felicidade, né? Isso está confundindo os jovens, porque aí eles não olham no espelho como eles são. Eles olham como um padrão de beleza. E a pessoa está perdendo a sua individualidade. Está padronizado. Porque tem que ter esse tipo de cabelo, esse tipo de corpo, esse tipo de fala, e o ser humano não se olha mais como ser único e insubstituível. É muito sério. A identidade... Está adoecendo e está cada vez mais tomando remédio, cada vez mais suicidando, cada vez mais procurando estímulos mais fortes para sentir migalhas de prazer. Então a gente precisa fazer das pequenas coisas um grande espetáculo aos nossos olhos. É isso que dá sentido. A vida é muito bonita, a gente tem que aproveitar tudo. Né? Que seja um copo de água, a gente parar. Agora eu vou tomar a minha água. Pode tomar. Parar. Eu acho muito interessante isso. A vida está... A internet, né, o mundo digital democratizou muito, todas as pessoas tiveram acesso à comunicação, tem tudo. Nós vivemos a época do conhecimento, né? Hoje todo o conhecimento humano está à disposição. Cada era da humanidade teve uma marca, né? E nós estamos vivendo a era do conhecimento. Mas o conhecimento que interessa, o conhecimento que transforma, o conhecimento que valoriza, as medições técnicas dizem que nós não acessamos nem hoje nas redes, nem 5% desse universo, né? O universo, o subterrâneo do mundo, quer dizer, nas redes sociais, ele é muito mais acionado do que o que é bom na vida, né?
Então eu acho que essa história que o ser humano piorou, egoísmo, eu acho que evidência é um negócio muito, muito difícil. Realmente, o egoísmo é que Lúcifer caiu pelo egoísmo, era o anjo mais inteligente. Então a gente precisa mesmo ter esse cuidado de... Eu acho que há um limite muito tênue entre autoestima e vaidade, entendeu o negócio? E a autoestima está indo para o beleléu e a vaidade está prevalecendo cada vez mais, esse negócio é mais confuso, você não acha? A vaidade, eu acredito muito que a carência, às vezes você negligenciou tanto o afeto do pai e da mãe, aí a pessoa cria ali uma vaidade, mas é porque ela tem medo de aproximar do outro, então ela cria uma crosta. Eu acredito que a vaidade vem muito por aí, por não se sentir amada. Existe muitos fatores. E isso, o Viktor Frankl fala que cria o bloqueio espiritual. Cria uma casca mesmo, né? Um processo aí que você o espiritual que o Viktor Frankl fala não é ativado, porque está bloqueado pela vaidade. A gente está vendo coisas, e acho também que tem muita coisa que está acontecendo do ponto de vista de transformação física, de transformação, que também tem a ver com a evolução. A gente não está sabendo tratar disso, né? A gente não está conseguindo. Quando você está dentro do movimento, você não consegue perceber, só a história vai fazer essa referência, né? Isso também é complicado, né? Porque a gente não está sinalizando um futuro melhor do ponto de vista dos valores, do ponto de vista das emoções. Sim, sim. Eu acredito que para resolver todos os problemas da humanidade é o ser humano entrar nessa viagem interior. Peraí, eu não posso identificar com o mundo da forma. Tem um mundo interior e é ali que vai residir a minha paz e é ali que nasce a criatividade. Quando eu comecei a escrever o livro, foi porque realmente o espiritual ali, o ser de Deus me conduzindo. A gente precisa voltar muito a esse olhar de silenciar, né? Amar o silêncio, amar a contemplação, amar o belo. Indiferente se o outro, seu amigo, está te dizendo que isso não tem importância. Que frescura que é isso, que desimportância. Vai perder tempo com isso, onde já se viu? No processo ali de autoconhecimento, tive muitas críticas, porque o contexto que a gente está inserido determina quem a gente se torna. Porque eu tinha muitos pensamentos ali negativos, destrutivos, e as pessoas que eu estava convivendo me alimentavam os mesmos sentimentos. E você falou da ajuda do seu marido, isso é muito importante. Então, e aí eu tive o meu esposo para me apoiar. Quando eu estava querendo parar nesse processo, porque é muito doloroso a gente investigar a nossa história, entender o que leva a gente a agir de forma tão automática. Eu agi de forma muito automática. E o meu esposo me dava o maior apoio para mim continuar nesse percurso. Como é que é a relação com seus filhos? Nossa, transformou. Realmente, eu estava numa fase que eu não estava olhando para eles. Eu dava, acho que, muito amor, nem permitia que eles também fizessem o percurso de voo também. Sim. E hoje eu tenho a linguagem do amor mais saudável. Bem, assim, de ouvi-los, eles me falam, eu escuto. Sim, estou no processo de evolução, mas dentro da minha casa tem muito mais harmonia depois da minha transformação. E tem afeto também, toque, tem isso? Tem muito. Sim. Isso aí, sim. Um abraço, beijo, olhar. Acho que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço afetivo. E uma coisa interessante que quando eu saí do retiro, eu quis comprar um livro. E no livro, olha o grau de vaidade, de egoísmo. É como mudar a pessoa com quem convive comigo. Então eu estava ainda muito fechada nas minhas Não era para você mudar, era para mudar a pessoa, né? Mas na verdade isso é um egoísmo. Eu tive que mudar. Um egoísmo enorme. Na verdade era eu que precisava mudar. Não era sobre o outro, era sobre eu. Entender isso é muito real. É muito engraçado. Eu li um livro, lógico, eu li um livro, né, redundância, mas quando eu tinha uns 16 anos, eu li um livro que chama Fernão Capelo Gaivota, que é o aprendizado da gaivota para voar, né? Esse livro, um livro tão simples, tão pequeno, mas esse livro fez uma mudança na minha vida, sabe? Eu lembro dessa história do aprender como foi a história em segurança, entendeu? Eu acho que esse livro
em nenhum momento, objetivamente, eu usei na educação dos meus filhos, mas acho que no meu subconsciente eu sempre tive essa história, entendeu? Eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu me considero bom, é pai, porque eu tenho 2 filhos maravilhosos, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa muito boa, porque eles foram criados para o mundo com ordem, vão por aqui, vão por ali, entendeu? Então, eu acho que isso é um negócio... eu leio muito, a leitura é muito importante. A leitura e realmente o filho é reflexo do pai. Por você ser assim, seus filhos estão só te reproduzindo. Então, realmente está no caminho dos valores, né? Do amor, da alegria. Acho que a gente tem que viver para melhorar o mundo, para piorar, porque tem gente demais. A gente precisa melhorar as pessoas que estão ruins, né? Mas eu acredito que a gente não muda ninguém. Também. Mas com a nossa luz a gente é capaz de o outro cair em si e desejar a mudança. Eu já vi muita mudança a partir da minha mudança. Eu acho que mais pela percepção do que pelo convencimento. Quando a gente fala para o outro mudar, a gente tem o poder de piorar o outro. Quando eu estava no processo de querer mudar o meu esposo, eu estava só piorando ele. Então a gente precisa muito... Quando você estava seguindo o livro, como fazer para mudar? Não, mas aí era mudar só eu. Aí eu comecei a ler, aí eu falei, gente, mas quem tem que mudar é a Laís. Aí eu fui vendo, né, que eram as dores, eu fui, né, no resgate. Porque todo ferido ele fere, todo machucado ele machuca. E eu estava machucando porque eu estava machucada. Eu precisava olhar para mim. E você acha que tem um pouco de fazer com que as pessoas fiquem igual à dor? Quer dizer, esse negócio de ferir o outro para que fique igual para você também? Pode ter isso no subconsciente do humano, no que nós temos de ruim? Eu acredito que a sociedade ela está na inconsciência inconsciente. As pessoas não sabem que estão vivendo assim. Estão vivendo um processo de alienação e não percebe que está assim. Precisa de um despertar. Eu falo muito para minhas alunas. Desperta. Trazer consciência do ser que você é. Realmente. Você está escrevendo outro livro? Estou escrevendo um devocional. Vou pegar aqui. Posso pegar? Pode. Aqui. Fala para nós do próximo livro. Deixa eu ver aqui. Seja forte e corajosa. Opa, isso é bom. Laís Vilela. Então, esse aqui é um devocional, é 40 dias para ativar a sua luz interior, para transformar. E aqui no devocional eu encontrei muito com a simbologia da árvore. Sim. Então, realmente, até todos os dias eu coloco um desenho da árvore e eu peço para que olhe para a árvore, porque quando a gente olha para a árvore sem filtro, a gente conecta com a nossa essência. Sim. Talvez falasse às vezes, nossa, mas é uma bobeira, mas realmente não. Eu até abraço a árvore, traz uma conexão muito poderosa com a nossa essência. E aqui eu conto assim, passagens que eu vivi, a história, porque eu tive muito medo de dirigir, porque no acidente da minha irmã, eu estava com ela. E eu sentia medo de pegar o carro e tinha culpa, porque tinha me levado no médico. Então eu achava que a minha irmã tinha morrido por minha culpa. Se você não tivesse ido ao médico, ela não tinha morrido. Eu tinha morrido. E isso foi de 28 anos carregando essa culpa no inconsciente. E foi uma dos traumas que foi mais difícil de superar. O teu pai também, pelo que você disse. Do meu pai e da minha irmã. Eu tive 3 mortes na família. Então eu achava que eu não era merecedora ser feliz. Eu achava que eu tinha que viver uma vida triste, infeliz. Então eu sempre vivia no passado. A minha mente, ela estava no passado ou ela estava no futuro. Mas nunca estava no agora. No presente. E a vida só acontece no agora. E assim, aí esse devocional foi preparado com o maior carinho, que eu uso passagens bíblicas, substituindo. Porque a nossa luta não é contra o outro, é contra a nossa mente. É o que a nossa mente vem dizendo. E Viktor Frankl, ele fala que ele estava com todo o corpo todo necrosado, sem força, não alimentava, e ele dizia assim, mas eu tenho a última liberdade, eu posso pensar o que eu quiser. Então ele imaginava ele dando palestra, ajudando o outro, criando essa logoterapia de vida. E hoje a gente vê o ser humano está livre no seu corpo, mas está preso nas suas neuroses. Não confia em si, não se ama, não se respeita. Desconfia do outro. Desconfia do outro. Está todo mundo contra ele.
Realmente. O mundo não é contra a gente. Nossa, que conversa boa. Olha aqui, a gente está chegando perto do fim do tempo aqui. A gente ficaria muito tempo conversando aqui. Eu, na minha ignorância do assunto, talvez não tenha tirado de você toda a tua capacidade aí, tudo a profundidade da logoterapia, né? Mas eu acho que as pessoas vão se interessar por isso, porque eu acho que está todo mundo atrás de uma saída também, sabe? Um buraco de luz, que eu costumo dizer, né? Está no subterrâneo, fica doido procurando um buraco de luz. Então, eu acho que é muito importante que a gente converse, que a gente trate da mente, né? A gente converse sobre isso, trate disso, né? Percebe que não é só o corpo que fica doente, não, né? A cabeça também fica, o sentimento fica, né? Na verdade, o primeiro a ficar doente é a nossa mente. Sim. É o que a gente acredita. Então, não leve seus pensamentos tão a sério, porque os pensamentos não condizem com a verdade. Tem que ter essa consciência desse amor próprio, desse amor mútuo mesmo, de trocar abraços sem esperar que o outro retribua. Isso é muito sério. Você abraça, mas você cobra o outro abraço, mas é porque será que ali é a carência da tua criança que não recebeu amor? Muita imaturidade. A sociedade está trilhando um caminho muito Eu tenho sempre engraçado, eu estava caminhando de manhã e de 2 pessoas caminhavam comigo, e todo mundo que passava eu cumprimentava, bom dia, bom dia. E aí, tem gente que não responde, eu falo, não estou querendo que ela responda, eu estou cumprindo a minha parte, quer dizer, me faz bem falar bom dia para a pessoa. Se a pessoa está fechada, aí você descobre que depois de 4, 5 dias aquela pessoa que não respondia, ela começa a responder. Tá entendendo? Aí eu falo todo dia, a pessoa, mas você não respondeu ontem, você já está cumprimentando outra vez. Vou cumprimentar todo dia. Uma hora ela vai responder. E responde, quer dizer, a gente também precisa ter essa questão. Isso aí esse negócio é muito comum para mim. As pessoas falam, parece que você conhece todo mundo. Eu falei, não conheço todo mundo, eu cumprimento todo mundo, é outra coisa. E você Entendeu? não espera o cumprimentar do outro, né? Você tem essa maturidade. Isso é o... Agora, mas não fico com a expectativa de que o outro tenha que complementar. Isso não fica, mas você falou, não te respondeu, ou a pessoa fica, você falou, não pode educação. Eu falei, não, uma hora ela escuta, não tem problema, entendeu? Ou se não escutar também não tem problema, esse negócio faz bem para mim, falar para outra pessoa, tá entendendo? Entender que nós não somos iguais. Às vezes ele está passando um momento difícil e ele não sabe se expressar. É lógico. Aí a gente respeita e isso não pesa, né? Não carrega essa carga negativa. O meu grande exercício agora é ter paciência, entendeu? Esperar, tal. Anda curta a minha paciência, tá entendendo? Santo Agostinho fala, né? A sabedoria está na paciência. Está na paciência, está no silêncio. Amar o silêncio. Amar o silêncio. Eu tenho que fazer isso. Não, mas você faz bem. Não faço não. Queria melhor. Tranquilo. Uma coisa, sorrir das suas próprias tolices. Às vezes isso você tem dificuldade. Muito. Lógico, eu sou eu falo bobagem o tempo inteiro. E tem que ter acho que a vida sem um grau de responsabilidade não tem jeito. Tem umas coisas que a gente tem que ficar leve, tem que brincar com umas coisas, tirar, sabe? Eu sou muito, muito bem-humorado, então não me leve. E outra coisa, eu posso ficar aqui e tal, daí 5 minutos depois não tem problema. E não tem nenhuma dificuldade de falar, errei ali, pedir desculpa, tá entendendo agora? Não tem problema nenhum, entendeu? Eu acho que isso não tem... Esse negócio aí não me pega, não. É positivo. Mas a logoterapia, ela traz assim, a responsabilidade para o ser. Ela fala assim, que o ser precisa ser responsável pela sua própria vida. Eu preciso ter responsabilidade com a minha vida. E as consequências que vier, realmente vai ser eu que vou ter que resolver. Que tem que administrar. Consciência e responsabilidade. É um passo importante. Mas a gente precisa ter os momentos de distração, né? Precisa dar umas relaxadas, entendeu? De alegria. Então... brincar, fazer piada. Entendeu? Ligar para a pessoa para fazer uma graça, entendeu? E também entender as pessoas do tamanho que elas são, do jeito que elas são, né? Respeitar entendeu? O processo de cada um. Né? Cada um é de um tamanho, cada um é de um jeito, né? Entendeu? Isso é muito bonito. Estamos encerrando, fique à vontade, se você quiser mandar um recado para as pessoas, está aqui, ó.
Pode falar o que você quiser, essa câmara aqui é a sua câmara. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Nossa, foi maravilhoso, realmente. Ótimo. Fiquei um pouquinho nervosa, mas no deu começo, tudo mas já passou. certo. Então, eu queria dizer assim que de tudo na vida o que mais vale é a gente saber quem a gente é. Então, o processo de autoconhecimento, acredito eu que a maior viagem que o ser humano pode fazer é a viagem para dentro de si. Entender suas neuroses, entender que você não é os seus traumas, que você não é a depressão, porque hoje as pessoas dizem, você está com depressão e você já veste aquela máscara e acredita que é. Às vezes você está com um estado de depressão. Então, trabalhar percas e frustração nos torna mais forte. No processo de dor, se você pensar na palavra vencedores, é vencer a dores. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, de adversidade, que não sabe lidar com o matrimônio, com os filhos, realmente, às vezes é nesse processo que Deus está te resgatando para você ser mais que vencedor. É esse recado que eu quero dizer, que a vida ela é boa, a vida ela é leve, e a vida só acontece no agora. Quando Jesus fala das portas largas, é quando a gente está vivendo no passado e no futuro. E a porta é estreita, é quando eu enraizo nesse momento agora. Então, sempre viver cada segundo como se fosse o último. E realmente é isso que dá alegria, que dá vida, que dá entusiasmo, que dá esperança para um futuro melhor. Que às vezes a cura que você está precisando, você precisa dar início agora, porque é através da sua cura que o outro vai conhecer a cura dele também. Então pode ser antídoto para um novo nascer também, realmente. É isso. É bonito. Meus amigos, estamos encerrando aqui mais um Toró de Parpite. Hoje uma conversa muito boa sobre o sentimento, né? Com a Laís, que é uma especialista no assunto, né? E é muito interessante que ela está no exercício do aprendizado constante, isso é muito importante, e ajuda a gente a mudar a angulação de pensar, né? A viagem para dentro da gente é muito importante, como ela disse, né? A gente precisa se perceber, a gente precisa saber se a gente tá bom para a gente mesmo, né? Então acho que foi muito interessante, muito rico, espero que vocês tenham gostado, né? Estamos aqui encerrando mais esse Toró de Parpite, aqui na TV Resende Web, em Nova Resende, a Vila dos Cafezais, como eu gosto de falar sempre. Domingo que vem estamos aqui de volta, muito obrigado pela sua companhia, acompanhe aí, sugira para as pessoas assistirem, porque é uma conversa muito boa. Eu acho que todo tipo de conteúdo desta forma, ele é luz, ele é mudança, faz diferença, e isso a gente fica feliz de poder oferecer esse tipo de conteúdo para vocês. Acho que isso é a função do veículo de comunicação, tá bom? Muito obrigado, até domingo que vem. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende